Chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Pois isto está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, quem nela crê não será de modo algum envergonhado. Estamos prontos para mergulhar nas Escrituras e afirmar delas e afirmar por que Jesus é a base da nossa fé? Você que nos visita é muito bem-vindo. Seja muito bem-vindo. É um grande prazer para todos nós tê-lo aqui essa manhã. Esse mesmo Jesus, que é a base da nossa fé, ao qual depositamos nele toda a nossa esperança, esse mesmo Jesus, o qual servimos e que encontramos vida e abundância, também está disposto a oferecer isso a você. Essa mensagem também é para você. Bem, nas construções antigas, a pedra angular, ela era uma pedra fundamental, que era colocada primeiro. Ela formava um ângulo reto, e sobre ela era construída toda a edificação. Ela dava a sustentabilidade para que a edificação atingisse a altura planejada. Nas Escrituras, as Escrituras fazem uma alusão da pedra angular, referindo-se a Jesus Cristo, como sendo a base, como sendo a pedra angular que dá sustentabilidade a toda a igreja. Se estamos aqui essa manhã, é porque Jesus é essa pedra angular. Se estamos aqui essa manhã, é porque Ele é a base da nossa fé. Mas por quê? Pedra angular, o que é que isso exatamente tem a ver com Jesus? Jesus, Ele é nada mais, nada menos do que tudo para a igreja. Tudo. O sustentador, Ele é tudo para a igreja. Sem Ele, nós não estaríamos aqui e nem poderíamos ter esperança de salvação. Vida sem esperança não é vida. Sem Jesus não teríamos essa esperança. Sem Jesus não seríamos o que somos hoje, filhos de Deus. Sem Jesus a igreja não tem propósito. Sem Jesus. Jesus é a base. Jesus é a pedra angular. Bem, ser a base da fé de tanta gente, estima-se que hoje são bilhões de cristãos. Estima-se isso. É muita gente. Isso na atualidade. Imagine quantos cristãos já viveram, já morreram, e quantas gerações virão se Jesus não voltar até lá? Quantas gerações virão até isso? Até a volta de Cristo? É muita gente. Ser a base da fé de tantas pessoas, ser a base da fé da igreja, é algo muito grande. É importante. Quais são as qualificações desse homem? Quais são as qualificações desse homem para ser a base de tudo? A base. Aquele no qual tudo é sustentado. Aquele no qual dá sustentação para tudo. Quais são as qualificações desse homem? Quais são? As Escrituras nos mostram quais são as qualificações desse homem. Qualificações infinitas. Hoje nós vamos ver apenas algumas, mas tenha consciência de que além delas, existem muito mais. Além dessas qualificações, haverão muitas outras. Ninguém tem mais autoridade do que Jesus. Ninguém. Mateus 28, 18 diz: e aproximando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: foi-me dado toda a autoridade. Toda a autoridade para... Foi-me dado toda a autoridade... Deixa eu ver aqui, só um minuto.
foi-me dado toda a autoridade, no céu e na terra. Ninguém tem mais autoridade do que Jesus. Nós somos tentados muitas vezes a imaginar quem é que manda mais. A autoridade é uma coisa que está presente na nossa vida, e a hierarquia é uma coisa que está presente na nossa vida desde a infância. Quem é que você obedecia quando era criança? Seu pai, sua mãe. Não é? Quando você vai para a escola, quem é que você obedece? O professor. No emprego, quem é que você obedece? O patrão. Ainda tem aqueles personagens como é que se diz? Aqueles maiores ainda. Dizem que o presidente dos Estados Unidos é o homem mais poderoso do mundo, porque é o líder de uma nação que detém o maior arsenal militar e financeiro. Poderoso. Puxa, quando aquele homem visita um país, o alvoroço é grande. É correria, é um aparato de segurança que muitas vezes se pensa, para que tudo isso? Porque o homem é importante. Imagine só, filho de Deus, dono de tudo, criador de tudo que você consegue imaginar. E esse mesmo Deus deu a Jesus, deu a base da nossa fé, toda a autoridade no céu e na terra. Deu autoridade a Jesus de coisas que nós nem conhecemos. Tudo. Ninguém tem mais autoridade do que ele. Ninguém. Filipenses 2, do 10 e 11 diz, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Toda língua confesse. Ninguém poderá negar que Jesus Cristo é Senhor. Ninguém vai se ostentar diante dele, todo do joelho se dobrará. É autoridade demais. A base da nossa fé, esse Jesus que servimos, que temos esperança, tem autoridade. Autoridade. O nosso Jesus, esse Jesus também tem poder. Ninguém é mais poderoso do que Jesus. Ninguém é mais poderoso do que ele. Jesus, uma das coisas que aconteceu bastante no ministério de Jesus é que o poder dele era questionado por religiosos, fariseus. E Jesus não contradizia eles. Jesus não batia a boca com eles para dizer eu posso. O que Jesus fazia é mostrar através de obras o seu poder. Jesus não falava para os fariseus, tu está dizendo que eu não posso, mas eu posso sim. Não. Jesus mostrava na prática. Jesus mostrava o seu poder através das obras de justiça. Jesus tinha poder sobre a natureza. Ele acalmou a tempestade. Jesus andou sobre as águas. Acalmou os ventos. A pesca maravilhosa. Num local em que muitos pescadores foram e que nada pescaram. Como explicar isso? Jesus tinha autoridade sobre a natureza, tinha autoridade sobre demônios, expulsou 7 demônios de Maria Madalena, expulsou uma legião de demônios do Gadareno, expulsou o demônio do jovem surdo. Jesus tinha autoridade sobre isso também. Tinha autoridade sobre as enfermidades. Curou toda sorte de doenças. Cegos, leprosos, aleijados. Curou a enfermidade de doenças. Jesus mostrou poder. Jesus não questionou os fariseus a respeito do seu poder. Não batia boca, mas mostrava que ele era poderoso. Que ele era de fato o Filho de Deus. Eu acredito que talvez a coisa mais marcante, fisicamente falando, para o ser humano, seja a morte. A morte é uma certeza que temos, mas que é marcante a si mesmo.
A morte é algo que muitas vezes nos faz ser tentados a questionar. Puxa, é demais isso. Será que eu vou aguentar? Será mesmo que tudo aquilo que eu acredito existe? A morte é marcante. A morte é marcante. E esse Jesus que servimos, ele tem poder também sobre ela. Jesus ressuscitou Lázaro. Jesus ressuscitou a filha de Jairo. Ressuscitou o filho da viúva de Naim. Ele mesmo ressuscitou. Ninguém tem mais poder do que Jesus. Ninguém tem mais poder do que a base da nossa fé. Ninguém. Ninguém também é mais fiel do que Jesus. Ninguém. Mais uma das qualificações da pedra angular, mais uma qualificação daquele que é a base da nossa fé, da nossa esperança. Ninguém é mais fiel do que Ele. Mesmo que não sejamos fiéis a Ele, Ele é fiel a nós. Nós, seres humanos, temos falhas. Falhamos muitas vezes uns com os outros. Muitas vezes somos magoados, também magoamos. E somos muitas vezes, quando recebemos algo desagradável do próximo, seja ele um irmão ou não, nós temos uma tendência a querer revidar. A nossa carne nos induz a isso. A nossa carne nos tenta a revidar. Ele fez algo que não deveria. Ele tem que pagar por isso. Muitas vezes somos tentados a, por que eu ser fiel a fulano, se fulano não é fiel a mim? A base da nossa fé, ela é fiel a nós. Ela é fiel a nós, mesmo que não sejamos fiéis a ela. E mais, a base da nossa fé é fiel também aos propósitos. A base da nossa fé é fiel aos propósitos e graças a Deus por isso. Glória a Deus. Imagine só a crucificação. A crucificação é uma experiência que é difícil de imaginar. Difícil de imaginar. Imagine só os momentos de Jesus, o Filho de Deus, antes da crucificação foi humilhado, cuspido, chicoteado, carregou uma cruz até um monte, sabendo que lá seria executado. Carregou o peso da cruz, estando ensanguentado pelas chicotadas. Foi pregado na cruz. E não foi pregado com cola, não. Foram pregos. Pregos. Eu nem quero imaginar o quanto deve ter doído. Jesus foi pregado. Eu li certa vez relatos médicos a respeito da crucificação, tentando descrever como aconteceria no físico de uma pessoa na crucificação. E uma coisa me marcou bastante. Que para Jesus, depois de um certo tempo, ele sofreria de asfixia. Ele seria asfixiado pelo próprio peso do corpo. E que para falar, ele precisaria se apoiar em algo. Para falar, ele precisaria se apoiar no único apoio que ele tinha: os pregos que estavam nos pés. Imagine. Você apoiar seus pés cravados numa cruz, se apoiar neles para falar. E sabe o que é que Jesus disse? Mesmo diante de tanta dor, Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem. Jesus é fiel ao propósito. Ele poderia ter desistido. Ele poderia ter desistido, nós não éramos seus seguidores e amigos. Nós não éramos. Jesus fez isso por nós quando nós ainda éramos inimigos dele. Ele poderia ter desistido. Poderia. Mas Jesus foi fiel ao propósito. Jesus foi fiel a nós. Jesus foi fiel à missão de nos salvar. Foi fiel
até a morte, e morte de cruz. Uma outra qualificação desse Jesus, ao qual nós servimos, ao qual nós depositamos a nossa esperança, a outra qualificação da pedra angular é que ninguém está mais presente na nossa vida do que Jesus. Ninguém. Mateus 28, 20, a parte B do versículo diz: E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus está conosco, mesmo nas horas que menos imaginamos. Todos os dias, todo momento. Existe uma poesia que é muito conhecida, que fala, chamada Pegadas na Areia. Eu acredito que muitos aqui já devem ter lido. Que conta a história de um homem que certa vez teve um sonho e que caminhava na praia junto ao Senhor. E que ao olhar para trás, pelas pegadas de areia pelo caminho, ele percebeu que nos momentos mais difíceis da sua vida, só havia um par de pegadas na areia. Ele, revoltado, perguntou: Senhor, por que nas horas mais difíceis da minha vida tu me abandonaste? E o Senhor respondeu: Meu filho, eu jamais te abandonaria. Nos caminhos da vida em que você viu apenas um par de pegadas, foi exatamente aí que eu te carreguei nos braços. É uma poesia, mas retrata uma realidade. Jesus está conosco todos os momentos, nos mais difíceis, nos mais fáceis, nos momentos felizes, mas também nos momentos tristes. A questão é que nos momentos tristes, muitas vezes, na maioria das vezes, nós nos lembramos dele. Senhor, me ajuda. Senhor, me ampara. Senhor, me ensina o que fazer. Mas nos momentos alegres, muitas vezes somos sufocados pelos sorrisos. Nós sorrimos tanto, rimos tanto, que não conseguimos dar atenção a Ele, que está lá. Muitas vezes não conseguimos, sufocados de tanta alegria. Mas esse Jesus, Ele está lá. E nós deveríamos, em momentos como esses, dizer: Senhor, seja bem-vindo na minha alegria também. Eu te recebo com toda a honra. Obrigado por esse momento. Ninguém está mais presente em nossa vida do que Jesus. Nenhum amigo. Ninguém. Uma outra qualificação desse Jesus, uma outra qualificação da pedra angular, deste homem, deste Deus que se tornou carne, uma outra qualificação dele é que ninguém tem para nós promessas mais maravilhosas do que Jesus. Ninguém. Nenhuma outra base de fé. Ninguém tem para nós promessas mais maravilhosas do que Cristo. Você pode soltar a imaginação. Pode imaginar. Você não vai encontrar nada melhor do que Jesus tem para lhe dar. Nada. Muitas vezes nós alimentamos sonhos na nossa vida quando recebemos promessas. Aí o patrão chega: olha, eu vou te dar uma promoção. Você vai ser gerente agora, vai ganhar mais. Aí dá aquele refrigério. Puxa, valeu a pena. Muitas vezes recebemos dos nossos pais, quando menores, né? Se você passar de ano, eu vou te dar um videogame. Eu vou te dar uma bicicleta. Se você passar de ano, eu vou te levar para aquele lugar que você gostaria muito. Nós recebemos promessas que nos trazem refrigério, que nos alegram, nos animam. Mas nenhuma delas, pode soltar a imaginação. Nenhuma delas é mais maravilhosa do que a salvação eterna. Nenhuma delas. 2 Coríntios, capítulo 1, 20 diz:
porque tantas promessas não há de Deus, são nele sim, e por ele o amém, para a glória de Deus por nós. Promessas que serão realizadas. Por quê? Por causa de Jesus. Jesus. Nenhuma delas é mais maravilhosa do que a salvação eterna. Nenhuma. Nenhuma delas. 2 Coríntios, capítulo 1, 20 diz: porque tantas promessas não há de Deus, são nele sim, e por ele o amém, para a glória de Deus por nós. Promessas que serão realizadas. Por quê? Por causa de Jesus. Jesus. Nenhuma dessas promessas que podemos encontrar no mundo é semelhante a as promessas que recebemos de Deus. E mais, por melhor que sejam as promessas que recebemos no mundo, por melhor que sejam elas podem não acontecer. Nós estamos aqui agora. Você tem certeza se vai chegar em casa? Você não pode garantir isso. Eu não tenho certeza nem se eu vou descer dessa escada. Não tenho certeza. Não tenho. Isso é a realidade. Certo. Nós não temos certeza de nada do que é o nosso futuro. Deus é quem sabe. Agora, as promessas que Deus faz, aí, meu irmão, Ele tem poder para cumprir. Se Ele te prometeu algo, Ele vai fazer. Sara, a mulher de Abraão, quando recebeu as promessas do filho, já sendo idosa e estéril, há momentos que a atitude de Sara que nos leva a crer que ela duvidou. Tanto é que nas suas atitudes também percebemos como se ela estivesse dando uma ajudinha a Deus, oferecendo Agar, sua serva, para o seu marido. Mas Deus prometeu aquilo que cumpriu cumpriu aquilo que prometeu e da forma que prometeu. Deus não disse: eu vou colocar um filho nas tuas mãos, vem de onde vier. Não. Deus disse que ela teria um filho. E Deus é tão poderoso, meu irmão, que Ele fez isso numa idade avançada e ainda uma mulher estéril. Deus pode cumprir. E Deus é fiel. Deus cumpre aquilo que diz. Podemos ter certeza disso. Esse Jesus, essa pedra angular, esse Jesus que é a base da nossa fé, ele tem outra qualificação também. Ninguém conhece você tão bem quanto Ele. Ninguém. Ninguém. Ele conhece o seu coração. Coisa que ninguém mais conhece. Ninguém. Muitas vezes a gente diz: a minha mãe me conhece como ninguém. Conhece não. Conhece não. A mãe da gente nos ama. Muito. Ela, por nos amar, nos observa a vida inteira, cuida da gente, sabe as nossas reações diante de certas situações, mas de coração ela não conhece. Coração não. Jesus conhece. Jesus conhece o meu coração, Jesus conhece o teu coração. Ninguém te conhece tão bem quanto Ele. A nossa base, a base da nossa fé, não é impessoal. Não é algo impessoal em que nós encontramos de vez em quando e que vamos lá, o adoramos e pronto, e nos afastamos dele. Não. Ele está conosco. Ele está aqui agora. Glória a Deus. Ninguém te conhece tanto quanto Jesus. Ninguém. Jesus te conhece tanto. Jesus te conhece tanto que se tornou homem e que passou por coisas que passamos. Ele te conhece demais. A base da nossa fé não é impessoal.
Ninguém te conhece mais do que Ele. Ninguém. Esse Jesus que servimos, esse Jesus que alegamos ser a base da nossa fé, ninguém nos conhece mais do que Ele. Nós temos muito prazer quando temos alguém em nossa vida que podemos afirmar com certeza: fulano me entende. É muito bom quando a gente tem alguém assim. Pode ser um irmão, pode ser um amigo, pode ser seu pai, sua mãe, pode ser um colega de trabalho. É muito bom. Ele me entende. Isso dá um certo conforto. Dá um certo conforto. Nem sempre, muitas vezes nas dificuldades, nós nos lembramos dessa pessoa. Eu vou ligar para ele. Vou ligar para a pessoa, vou contar o que está passando comigo. Ele vai me dizer algo. Mas poucas vezes nós nos lembramos de Jesus. Poucas vezes nos lembramos de Jesus. Que Ele nos conhece melhor do que aquela pessoa. Que Ele conhece a situação em que vivemos melhor do que aquela pessoa. Que Ele tem mais poder do que aquela pessoa para resolver. Que Ele tem mais ensinamentos maravilhosos do que aquela pessoa vai nos dizer. Poucas vezes nos lembramos dele. Ninguém nos conhece melhor do que Jesus. Nós temos que ter certeza disso. A certeza tão grande como estamos aqui. Certeza disso. Devemos estar convictos sempre desta realidade. Ninguém nos conhece mais do que Ele. E por hoje eu gostaria de finalizar nesta última qualificação. Mas última apenas nessa relação que eu fiz. Existem inúmeras outras. Existem infinitas outras qualificações para aquele que é a base da nossa fé. Existem infinitas outras qualificações. Esta que eu vou citar aqui é apenas a última dessa lista. E que eu deixei para o final. Porque eu acho, sem dúvida, uma das que a que mais me conforta. E que mais me anima. E que mais me diz esse Jesus que eu sirvo é sim a base da minha fé. É que ninguém te ama mais do que Ele. Ninguém. Amor. O vínculo da perfeição. Amor. Ninguém ama a mim mais do que Jesus. Ninguém te ama mais do que Jesus. Ninguém. Efésios 3, dos 17 ao 19, fala pouco sobre o amor de Jesus, das dimensões dele, para que Cristo habite pela fé nos nossos corações, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender como todos os santos, qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Eu queria dar uma ênfase nessa expressão, que excede todo o entendimento. É algo maior do que podemos imaginar, do que podemos compreender. É algo grande demais. Grande demais. Você tem amigos? Acredito que sim. Pelo menos um, né? Agora, imagine só o seu amigo. O seu amigo que você gosta muito. Você o ama. Você morreria por ele? Pense bem, morrer. Numa morte dolorosa. Eu não estou falando numa injeção letal que eles lhe dão um sedativo e depois o veneno. Não. Morrer. Sangrar. Até a morte. Faria isso por ele? Irmãos, eu tenho amigos. Mas eu não faria não. Eu não morreria. Jesus fez. Jesus fez.
Fez por mim e fez por você. Jesus nos amou de uma forma que Ele não se poupou. Ele não se negou a isso. Ele foi fiel até a morte, no propósito de te salvar, de me salvar. Ninguém nos amou mais do que Jesus. Ninguém nos ama mais do que Jesus. Porque Jesus vive. As promessas que fez a cada um de nós. Ninguém nos ama mais do que Jesus. Bem, irmãos, por essas coisas que citamos e por muitas outras que encontramos nas Escrituras e que vemos ao nosso redor, por estas coisas, temos a certeza e podemos afirmar que Jesus é a base da nossa fé. A base da nossa fé, ela tem autoridade que ninguém mais tem. A base da nossa fé tem poder. A base da nossa fé é fiel. A base da nossa fé está presente em nossa vida. A base da nossa fé tem promessas maravilhosas para nós. A base da nossa fé nos conhece a verdade por inteiro. A base da nossa fé nos ama numa intensidade tão grande que se entregou em sacrifício por nós. A base da nossa fé é Jesus. Fala comigo. A base da nossa fé é Jesus. Bem forte. A base da nossa fé é Jesus. Glória a Deus. Você, irmão. Você, visitante, amado visitante. Esse Jesus, que é a base da nossa fé. Esse Jesus que servimos. Esse Jesus que encontramos vida em abundância. Ele também tem vida em abundância para você. Não perca tempo. Não perca tempo. Conheça mais desse Jesus. Conheça mais da pedra angular que sustenta a nossa vida. Que o Senhor nos abençoe.